sou Fabiane Viadrigo, enóloga da Vinícola Viadrigo. E hoje a minha receita, já que está começando a esfriar, para o inverno, para acompanhar um vinho tinto, é um risoto de fungo seco ao vinho tinto. Então, os ingredientes que a gente vai precisar para fazer esse risoto são manteiga, cebola, arroz carnaroli, fungo seco, esse aqui eu já hidratei, então com vinho tinto e água quente. Sal, pimenta, a gosto, azeite de oliva e manjericão para enfeitar o prato no final. E também o queijo parmesão para o final do prato. Então, antes de iniciarmos o risoto, a gente prepara um caldo. Esse caldo eu fiz com legumes, batata e cenoura, tu deixa fervendo para depois utilizar ele para fazer o risoto. A gente separa também o fungo hidratado do caldo, que é o vinho e a água, porque esse líquido vai ser o primeiro líquido que a gente vai utilizar para fazer o risoto. A gente não pode utilizar um líquido frio depois de iniciar o risoto, só o primeiro líquido a ser colocado. Então, primeiro a gente pica a cebola e frita a cebola até ficar bem douradinha. Depois a gente adiciona o arroz e a gente vai dar uma fritadinha no arroz para entrar com o caldinho do fungo. E agora o segredo do risoto é não parar mais de mexer até o final, né? Então, à medida que agora o caldo for secando, a gente vai adicionando o caldo de legumes. Quando esse primeiro caldo secar, eu adiciono os fungos secos. Então, agora que está secando o caldinho do fungo, a gente vai adicionar o fungo seco. E vai começar, então, a entrar com o caldo de legumes. Sempre cuidar para não secar e nem colocar muito líquido para poder cuidar o ponto do arroz. Ele tem que ficar al dente. Então, agora que o arroz já está no ponto, a gente vai finalizar ele. Então, a gente vai colocar sal, né? A gosto, tem que provar. Uma pimentinha. E a manteiga, para manteigar ele e deixar ele bem cremoso. E depois que a manteiga estiver derretida, a gente desliga o fogo e serve ele com uma carne vermelha. Então, para acompanhar o risoto, a gente vai fazer uns filés ao azeite de oliva, então numa panela de ferro. A gente vai fritar então o filé e depois servir com o risoto de fungo. Essa então é a minha dica de risoto de fungo ao vinho tinto com filé. E com esse prato acompanha muito bem um vinho tinto Cabernet Sauvignon Família Viadrigo.